E fala galera, beleza? Vamos começar aqui mais uma videoaula no Scratch. A aula de hoje está relacionada a um jogo de asteroide. Então, o personagem, né, perdão, ele vai ser uma nave. Essa nave vai atingir um asteroide, esse asteroide vai se subdividir. E quanto mais asteroides você acerta, mais pontos você ganha. Caso o asteroide encoste em você, você perde uma vida. E aí, se você ganhar muitos pontos, você vai acabar ganhando mais vidas. Essa é a nossa parte 1 do nosso vídeo. A gente vai começar então criando a nossa introdução. E para a gente começar, eu já estou fazendo o login aqui. E aí, assim que a gente começar a fazer a introdução, eu vou postando as outras partes do vídeo. Então, vou criar uma playlist para organizar melhor essa nossa ideia. Então, vamos lá, vamos começar. Estou clicando aqui no criar, para a gente poder começar então a criar o nosso objeto. Fica aqui no canto direito. É muito importante que vocês façam login, porque caso vocês não o façam, vocês não vão conseguir salvar o projeto posteriormente, beleza? Então vamos lá, vamos começar apagando esse gato aqui e a gente vai começar a criar nossa tela de iniciar. Lembrando, como a gente vai clicar no iniciar, ou seja, ele vai ser um botão, ele é um ator e não um cenário, beleza? Então eu vou vir aqui em pintar, beleza? Vou clicar aqui. Caso o seu Scratch não esteja em português, eu sempre falo isso nos vídeos, você vai clicar aqui no globinho, vai procurar por português brasileiro. Uma dica, digita a tecla P, setinha para baixo. O que a gente vai fazer? A gente vai começar colocando um texto. Como a gente vai ser uma espaçonave, e sei lá, para mim as coisas alienígenas têm a cor verde, eu vou usar então aqui o verde para criar nosso texto, tá? Então só lembrando, a gente vai clicar aqui na ferramenta de texto, vai clicar aqui e vamos escrever iniciar. Vou escrever em maiúsculo que eu acho que fica melhor. A gente pode trocar a fonte, tá? Que eu acho que mais combina é essa aqui, a Pixel. Vou aumentar aqui o tamanho. Queria chamar a atenção um detalhe. Tá vendo que aqui meu desenho está exatamente no meio, e se a gente olhar que ele não está no meio, por quê? A gente precisa zerar aqui a posição desse ator no eixo X e no eixo Y. Então agora sim, ele está na mesma posição que ele mostra aqui do lado esquerdo. Para dar um contraste a mais, eu vou adicionar aqui então uma outra cor e vou colocar então um retângulo aqui no fundo, tá? Esse retângulo vai ficar lá atrás e eu preciso ver se ele está centralizado. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a teclinha selecionar. Galera, lembrando, esse layout é muito igual do Paint, tá? Para a galera mais antiga aí. Ó, vou alinhar essa cruzinha aqui do meio com a cruzinha que aparece ali com a bolinha, tá? E aí depois eu só baixo um pouquinho. Eu não quero que o meu retângulo ocupe todo o iniciar, então eu não quero que ele venha até aqui. Vou jogar para trás e aí o botão iniciar vai ficar na frente. Acho que eu posso subir mais um pouquinho. Acho que desci até um pouco, ficou bom assim. Então esse é o nosso primeiro botão, é o nosso botão iniciar. Uma dica antes que a gente continue. Quando a gente for adicionar novos personagens, então a gente vai precisar, por exemplo, de uma aeronave, de coisas do tipo, né? A gente vai precisar de asteroides, que no caso vai ser o nosso Rocks. O nosso Cloud também daria certo, mas a princípio eu não vou usar ele. Então, como a gente vai usar outros personagens, né? Então, o Rocket Ship fica legal. Ele está adicionando ali, minha internet está meio ruim. E como eu também vou precisar aqui adicionar as pedras, a gente vai dar uma trapaceada para a gente poder programar legal. Então, a partir desse momento, tudo está aparecendo na minha tela, né? Então, o que eu vou fazer? Como agora eu vou começar a olhar para os outros personagens, eu vou esconder então esse ator 1. Então, só por enquanto, lembrando que depois a gente vai apagar isso, eu vou vir aqui em eventos, quando a bandeira verde for clicada, e eu vou colocar ele para assumir, tá? Lembrando que essa configuração é dos próximos personagens, mas como eu quero esconder ele aqui rapidão, eu vou colocar o esconde aqui só para ele sair, para ficar mais fácil de eu programar os outros, beleza? Agora a gente já tem nossa aeronave, então vou vir aqui, vou rodar ela aqui 180 graus. Como eu não vou conseguir direitinho, eu vou anotar aqui o valor, para mim é mais fácil. Então menos 180, ela vai ficar assim, e eu quero que as pedras venham daqui para cá. Tá muito, muito grande, né? Então posso diminuir um pouquinho mais, vou colocar aqui 80. Ainda acho grande, mas está tudo bem. Além disso, o que a gente precisa? É importante que a gente selecione também o que vai ser o nosso tiro, né? Que a gente vai lançar, arremessar, perdão. Acho que é um termo mais correto, mais bonito.
Então a gente pode procurar alguma coisinha para a gente arremessar ou atirar nos outros personagens, beleza? O Line é muito legal, o Lightning também é legal, mas não tem a ver com o nosso tema. E tem o Paddle, que eu acho que vai ser exatamente o que a gente vai usar. Então vamos usar aqui o Paddle. Vou selecionar o Paddle também, vou deixar ele aqui. E aí o Paddle sim, a gente vai mexer aqui no tamanho dele. Então vou selecionar aqui, ó, os dois, né? E vou mexer um pouquinho para cá. Acho que ainda está um pouco grande. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Pronto, agora ficou legal. E aí o Paddle então vai ser o que a gente vai arremessar na nossa rocha, beleza? Então vamos lá, a gente tem o nosso ator, a gente tem o nosso personagem aqui. E agora a gente já tem a rocha e o que a gente vai arremessar posteriormente. O que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar a programação do nosso botão iniciar. Então a gente vai clicar aqui em iniciar. A gente vai clicar no nosso ator iniciar, perdão. A gente pode mudar o nome dele aqui, ó, iniciar. Aqui a gente pode chamar de aeronave, apesar de ser um foguete. Aqui a gente pode chamar de asteroides. E aqui a gente pode chamar então de tiro, né, ou lança, beleza? Meninos, vamos voltar aqui no botão iniciar. Prestem atenção que cada personagem que a gente seleciona, a gente cria uma programação para ele. Então, por exemplo, agora eu estou dentro do nosso botão iniciar. Se eu clico no foguete, aqui é a programação do foguete. Inclusive fica a imagem do personagem aqui, tá? Então prestem atenção para vocês não se perderem. Agora, lembrando, a gente voltou para o botão iniciar. Além dos personagens, eu acabei esquecendo, a gente precisa selecionar um cenário. E aí, para fazer isso, eu vou clicar aqui em espaço. E aí eu vou clicar aqui no Nebula, tá? Apesar de não ter carregado, é um cenário que eu já conheço e que eu acho legal. Então adicionei aí o Nebula. Se ficar muita coisa, muito pesado, a gente pode mudar um pouquinho, tá? Mas para mim tá tranquilo. Então vamos lá, vamos vir aqui no botão iniciar. Então lembrando, agora a gente vai começar a programação do botão iniciar. O que eu vou fazer? Primeiro, quando eu clicar na bandeira, o nosso botão iniciar tem que aparecer. Então ele tem que mostrar. E todos os outros personagens precisam sumir. Então quando eu clicar na bandeira, esse personagem aqui ele vai sumir. Então eu vou vir aqui em esconda. E quando eu clicar na bandeira, esse personagem também some. Então esconda, deixa eu botar o esconda em todos, né? E agora eu vou voltar pegando um evento aqui e adicionando aos outros, beleza? Tem como fazer isso usando a mochila também, mas acho que não era necessário. Então vamos lá, quando eu clicar aqui agora, se você programou comigo, sua programação está correta, vai aparecer o botão iniciar e todo o restante vai sumir. Então cliquei aqui, apareceu o botão iniciar. Ok, o que a gente vai fazer? Dentro da aba eventos, lembrando, a nossa programação ela acontece por cores. Então quando este ator for clicado, como que eu sei onde está esse bloquinho que a gente está usando? Basta você olhar a cor dele aqui do lado esquerdo. Então quando este ator for clicado, o que a gente vai fazer? A gente vai esconder ele. Posteriormente a gente vai precisar enviar uma mensagem. Essa mensagem está aqui no nosso bloco de controle. Então controle não, está em eventos. Então essa mensagem que a gente vai enviar, ela vai ser recebida pelos outros personagens. E ao invés de mensagem 1, eu vou criar uma mensagem chamada iniciou. Quando meus outros personagens receberem a mensagem iniciou, eles precisam aparecer posteriormente, né? Ou pelo menos os dois principais. O nosso tiro, o que a gente vai lançar, entre aspas, nossa munição, ela não precisa aparecer. Então, ó, clicando em iniciar, ele tem que sumir, beleza? E vamos programar o resto. Então, quando eu receber iniciou, aí sim a gente quer que ele apareça, beleza? Então, aparência, mostra. Galera, para eu mostrar aqui um novo bloco para vocês, a gente vai usar a mochila, ó. Então, o que é a nossa mochila? É onde a gente guarda nossos códigos ou parte dos nossos códigos. Então, como eu sei que eu vou usar isso nos meus outros dois, pelo menos no meu asteroide, eu venho aqui, clico aqui e arrasto para cá, beleza? E aí ficou ali nossa programação. Vou colocar aqui do lado para ficar mais certinho, tá? O nosso paddle, o nosso tiro, ele não precisa aparecer sempre. Por quê? Ele precisa aparecer quando a gente pressionar para que ele apareça, tá? Então, por exemplo, se a tecla de atirar for o espaço, quando eu clicar espaço, eu quero que ele apareça, ok? Então, lembrando, vamos voltar aqui para a gente ver como ficou a nossa programação. Então, cliquei na bandeira para a gente reiniciar o nosso jogo. Cliquei em iniciar, meus outros dois personagens apareceram, ok?
Para nossa primeira aula não ficar tão pesada, eu vou parar por aqui e no nosso próximo vídeo eu continuo essa programação. Valeu, tchau, tchau e se inscreve no canal.